E aí, YouTube, tudo bem? Vamos fazer uma aula hoje sobre LibreOffice e como criar um TCC utilizando um aplicativo livre. Após aberto o LibreOffice, o seu aplicativo Writer, vamos começar então criando algum texto aqui para a gente entender como é o comportamento do LibreOffice. Para a gente tirar o máximo de proveito do LibreOffice, a gente tem que procurar torná-lo compatível, né, com o Microsoft Office, que é mais comum na maioria dos computadores. E aí a gente precisa ter coisas que são iguais nas duas plataformas, como por exemplo o tipo de fonte utilizado. A gente tem que utilizar tanto Times New Roman como o Arial, que são os formatos padrões do TCC. Caso você não tenha essas fontes, você precisa baixá-las da internet e instalá-las no seu computador. Mas essas são fontes comuns para Windows. Então, se você está em um ambiente Linux ou macOS, provavelmente você vai precisar de fazer o download dessas fontes. Fora isso, você também tem que se preocupar com recursos especiais, entrelinhas, que é um pouquinho diferente do que é no Office. Para a gente trabalhar com o Word, é mais fácil trabalhar com estilos. Então vamos criar um novo estilo. Esse estilo pré-textual vai servir para todos os textos antes do nosso sumário, tá? A partir da introdução, a partir da introdução você vai usar o pós-textual. Então o pré-textual é aquela formatação simples. Então vamos procurar aqui a fonte Times ou Arial, tá? Neste caso aqui a gente vai utilizar o Times. O tamanho da fonte é 12 e seu estilo vai se manter normal. Clique em aplicar e vamos para alinhamento. O alinhamento você vai escolher a opção justificado, não vai alterar mais nada. Vai clicar em aplicar. Por fim, recuo e espaçamento. É onde eu falei que a gente deve ter um cuidado na hora de criar os recuos antes e depois dos parágrafos, caso isso seja necessário. Como é o pré-textual, ele não tem nenhuma formatação especial. Só clique em OK. E agora, se você selecionar o texto e aplicar o pré-textual, ele vai aplicar essa formatação. Mas antes disso, vamos criar o pós-textual. O pós-textual é o que vai conter todo o seu referencial teórico do TCC. Então, clica com o botão direito sobre o pós-textual, escolha modificar e vamos trabalhar então todas as formatações necessárias. Então, para a primeira linha, você colocar um e-mail. E o espaçamento entre parágrafos, você pode trabalhar aí com algumas medidas. O legal do LibreOffice é que você tem ela em centímetros, dá para você ter uma noção mais ou menos. Lembra quando o seu professor pede lá, o seu orientador pede para dar um parágrafo duplo, né? Então na verdade é para você colocar lá, você um parágrafo entre um parágrafo e outro, tá? Ao invés de você dar um enter a mais, você simplesmente configura ali uma medida para ele. E também não pode esquecer de colocar que o entre linhas é 1,5. Tá? Assim que você selecionar o texto, vai ter uma visão. Vamos ver. Lá eu coloquei 1 centímetro entre um parágrafo e outro. Vamos ver como é que fica essa formatação. Olha lá, não ficou legal. Ficou um espaço muito grande entre eles. Mesmo tirando esse espaço a mais que tinha entre um parágrafo e outro, ficou muito grande. Então o que você tem que fazer? Vai de novo lá, clica em modificar e diminui esse recuo. Então, vai em recuo e espaçamentos e após o parágrafo, coloque 0,5. Clique em aplicar, dá um OK, olha lá a diferença que deu. Tá? Então isso aí já vai facilitar a sua vida aí.
quanto à formatação. Uma vez criado o estilo, você pode escrever à vontade. É só selecionar o parágrafo e clicar no estilo rápido para que ele permaneça com essa nova formatação. Olha só, trocando para pré-textual. E agora, nesse momento, vamos criar então a capa do trabalho. Então você precisa colocar algumas coisas que são importantes. No topo da página você vai colocar o nome da sua universidade e o nome do seu curso. Logo após o nome da universidade e curso, vem o seu nome, ou o nome dos autores do seu trabalho de conclusão de curso, o título, a cidade e o ano. O próximo item que a gente vai configurar é a formatação da página. Então, clique em formatar, página, verifique se está no formato A4 e coloque as margens, como mostrado anteriormente. No cabeçalho você vai fazer um ajuste. Tá? Você tem que ajustar a margem direita e a altura. Ambos devem ter 2 centímetros. Isso para o cabeçalho. Caso você deseje colocar número de página, é nesse espaço aí que ele vai embutir o número. Se não estiver aparecendo as réguas para você, é só você ir no menu exibir e pedir para exibir régua. Se você usar o comando Shift com a tecla F3, ele passa tudo para maiúsculo. O título do trabalho ele vai ficar em negrito, ou melhor, todos os parágrafos da capa estão em negrito, mas o título ele tem a fonte tamanho 16. Por isso que no pré-textual ele não tem muita formatação, porque como diferencia uma coisa ou outra, você precisa fazer essa diferenciação depois. Tentem seguir os espaços sugeridos aí nessa videoaula. Então você pode dar uma comparadinha ali que entre nome e título do trabalho tem um espacinho de 3 centímetros. A mesma coisa aconteceu lá em cima, foi um espaço de 6 centímetros. Assim que você criar essa nova página, você pode usar o Ctrl Enter para quebrar essa página automaticamente. Você vai começar a criar aqui a folha de rosto, que começa com o título do trabalho. 3 centímetros abaixo vem o nome do aluno, nome do autor. E na sequência vem um texto que referencia a finalidade desse trabalho. Esse texto não precisa ser igual ao que está sendo apresentado aqui, você pode criar ele com suas próprias palavras, pode aproveitar esse texto e incrementar alguma coisa, fazer alguma alteração, tá? Mas praticamente essas páginas iniciais elas são iguais, elas não são muito diferentes umas das outras, já que a finalidade é sempre a mesma, você está defendendo uma tese, você está defendendo um trabalho de conclusão de curso. Após a finalidade do trabalho, você coloca o professor orientador, que pode ser mestre, pode ser especialista, pode ser doutor. E se for no feminino, é MA para mestra, DRA para doutora. Especialista é somente ESP e está tudo perfeito. Então, colocando o nome do seu orientador ali, você precisa recuar esse parágrafo. Então, no recuo, antes do texto, você coloca 4 centímetros, está ali já formatadinho para você. E quiser criar esse espacinho entre a finalidade e o orientador, fica mais apresentável o seu trabalho. No finalzinho da página, você volta para pré-textual e adiciona a cidade e o ano.
Neste caso, você não precisa colocar em negrito, basta somente centralizá-lo. O sumário, eu só vou escrever ele aqui, mas futuramente vocês perceberão que ele vai automático. A gente vai ter que escrever sumário em outro lugar. As partes que dividem um TCC são a introdução, o referencial teórico, a análise dos dados e os resultados. Se você fez uma revisão bibliográfica, você não terá resultados, mas sim terá uma interpretação da leitura que você fez. Uma vez colocada a introdução, você precisa formatar o estilo de título 1. E aí você coloca essas formatações que foram sugeridas. Por que colocar como título 1? O título 1 ele promove um encadeamento e isso facilita a criação do sumário. Bem como também colocar uma numeração. Algumas faculdades exigem a numeração na introdução, porque já se trata de uma introdução capitular. Se você está na faculdade que não exige a introdução como capitular, você vai fazer o seguinte, você vai criar o seu referencial teórico, vai marcar ele como título 1, olha, marquei como título 1, não vai ser mais preciso fazer aquela formatação. Retorno para a introdução, tiro lá o 1 que estava na frente dele, notem que o referencial teórico já está como 1. Então a partir de agora, a introdução não é mais um capítulo, e sim um item do seu menu. Após a escrita da introdução, você pode talvez querer colocar alguma coisa a mais ali dentro. Um item que vai ser uma subpesquisa dentro do seu referencial teórico. Perdão, não é introdução, é referencial teórico. Então aí esse subitem vai ser um título 2, um título 3. E esses encadeamentos são importantes quando eu preciso trabalhar uma temática diferente do que eu venho produzindo. Mesma coisa, tem que formatar também ele para ficar no mesmo estilo. Tá, vamos supor que tem uma sub-área, então é título 3. De novo, modifica ele. Aplica a mesma formatação. A fonte que você vem utilizando tem que ser sempre a mesma. Se utilizou times no começo, vai com times até o final. E o LibreOffice ele dá uma diferenciada aqui, ó, no tamanho, porque fala se é 100%, se é 150%. Sempre 100%. Após a escrita, você pode colocar sua metodologia de pesquisa, ou, como alguns gostam também, orientadores gostam de atribuir como método, onde você vai explicar como você vai fazer essa pesquisa, de que forma você vai coletar os dados e quais serão os dados que serão analisados. Após a escrita do método, aí vem a análise dos resultados, que também é título 1. Se somente a análise dos resultados não foi o bastante, você pode criar um capítulo de resultados e, por fim, uma conclusão ou consideração final. No caso ser uma consideração final, isso quer dizer que seu trabalho não conseguiu ser finalizado. Então, você vai explicar o que faltou para sua pesquisa terminar, como trabalhos futuros, vantagens e desvantagens das pesquisas, o que foi feito, como foi realizado e o que não pôde ser realizado. No caso de você ter concluído o trabalho, então é uma conclusão. Praticamente é um parágrafo único, evidenciando uma revisão de todos os capítulos, análise de dados, coleta e resultados, indicando também se a pesquisa foi válida. Por último, você vai criar o item de referências. Para criar as referências, existe o site do Lefa ABNT, então, lá da USP. É um site muito importante para você aprender a criar citações e também a criar as suas referências. Por fim, vamos criar o sumário.
Olha lá. Em título você coloca sumário, que é o que fica escrito ali dentro. Não precisa alterar nada, só dá um clique no OK e está ali, olha só. Todos enumerados, encadeados e pronto. Curtiu? Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa ideia. Até uma próxima.